Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Agora passamos o espaço destinado ao pequeno expediente. Então a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, colegas vereadoras, a imprensa que está aqui presente, ao ex-secretário Roque, que está aqui presente, e a todo o público que nos assiste de casa, e aos funcionários da casa também. Eu pedi a palavra para apresentar o pedido de informação número 32, de 2020, o qual pede que se encaminhe ao setor competente para que informe esta casa a previsão de continuidade das obras de tapa-buraco na Avenida Pedro Grendene e na Rua Paim Filho e do asfaltamento da Rua São Vicente, tendo em vista as condições das vias. Então, eu sei que a vereadora Glória e o vereador Fabiano já expuseram algumas situações da São Vicente, mas a ideia é que se traga um cronograma até para tranquilizar os moradores que lá estão. A gente sabe das dificuldades que são aprovar um projeto na Caixa de fato. Estava falando também agora com o Fabiano sobre a possibilidade de repente, nem ter todo o recurso ainda depositado em conta. As coisas realmente são muito lentas em algumas esferas. Exemplo, a Praça da Emancipação, que ficou anos e anos esperando para vir o recurso do governo federal com o projeto pronto. Então, eu também confio muito na equipe do planejamento, na equipe que faz o projeto, mas a gente vem sendo bastante cobrado para que isso ande e que as condições agora, nessa época de inverno, principalmente, estão muito difíceis na São Vicente de trafegabilidade. Assim como na Pedro Grendene e na Paim Filho também, que se sabia que teria um tapa-buraco e por algum motivo parece, dificuldade de compra de insumos, se postergou. Então, pedindo essa informação de que se traga um cronograma para a gente poder passar para os moradores que usam essas vias. E também peço, presidente, a apresentação do requerimento 206 de 2020, que trata sobre um pedido recorrente, que é o cascalhamento nas proximidades do Clube Caça e Pesca, lá no Burati, onde também os moradores vêm nos pedindo há alguns dias, e eu passei lá nesse fim de semana para ver a situação, e realmente tem bastante necessidade de um patrulhamento e de manutenção daquela via, a fim de não conseguir trafegar em alguns trechos lá com alguns tipos de veículos. Então, a gente pede que se aprove esse requerimento também na noite de hoje, para que possam fazer essas melhorias, sabendo da dificuldade que todo ano pelas chuvas, pelas poucas máquinas, mas a gente pede também que se dê uma atenção do Executivo nesses pontos aqui. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador David Argenta. Então, nós colocamos em votação o pedido de informação número 32 de 2020, encaminhado pelo vereador David Argenta e pelo vereador Tiago Brunet. Então, os vereadores signatários, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, que oficie o Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que informe a esta Casa Legislativa previsão da continuidade das obras tapa-buraco na Avenida Pedro Grendene e na Rua Paim Filho, e do asfalto da Rua São Vicente, tendo em vista as condições de trafegabilidade dessas vias. Então, em votação o pedido de informação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salib dos Santos. Em votação também o requerimento 206 de 2020, também encaminhado pelo vereador David Argenta e pelo vereador Tiago Brunet,
Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder Executivo no seu setor competente, para que seja realizada a manutenção e cascalhamento da estrada da comunidade do Burate, nas mediações do acesso do Clube Caça e Pesca. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salibes dos Santos. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. É só um comunicado. Um comunicado ao vereador David Argente. Eu e o vereador Tiago temos um compromisso agora às 7h30, pedimos a liberação dos colegas para cumprir essa agenda. Obrigado, senhor presidente. Boa sorte. Se assim os vereadores concordarem, então estão liberados os dois vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui o Jorge Bruxel, do jornal Farroupilha, cumprimentar também o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, e mais uma vez o Leandro Adamati, da TV Serra. Senhor presidente, nós formos falar em obras, é só ir dar uma passada ali na piscina, aí no Parque dos Pinheiros, para vocês verem o desperdício de dinheiro público em uma obra. Uma reforma que está sendo feita e prometida há muito tempo também, assim como foi a obra essa da pista de caminhada, vereador Catafesta. O senhor, eu sei da vereadora Glória, mas das buscas desses recursos para construção da piscina, ou melhor, da reforma, é um absurdo o que está sendo feito lá. Não precisa investir o dinheiro que estão investindo daquele jeito. Tem que fazer uma obra diferente. E quem sabe aí pudesse ter sobrado dinheiro para a vergonha que está virando o Parque dos Pinheiros. Nós ouvimos essa administração falar em turismo, nós ouvimos essa administração dizer que tem que investir nas praças. E quando a gente ouve ou vai ver, eu gostaria que os senhores entrassem um dia de chuva dentro do Parque dos Pinheiros, do restaurante, para vocês verem o que é aquilo. Se é alguém que alugou, que tem que arrumar, a administração municipal, então que vá fazer uma fiscalização, ou vai ficar pior o restaurante do Parque dos Pinheiros do que o do Balneário Santa Rita. Em obras que a gente vê esquecidas, em que a administração municipal não se dá o luxo de ir lá, pelo menos, deixar em dia. Como, por exemplo, o posto de saúde do bairro 1º de Maio. Se nós formos falar em obras aqui, vereador líder do governo, vereador Fabiano Piccoli, nós gostaríamos de saber quem vai pagar para retirar todo aquele material que os vereadores foram ver as obras e disseram que estava tudo certo, e tem 1,5 km que estão fazendo agora lá, estão retirando agora, e tem que repor todo o material. Quem vai pagar por esta dupla obra? É aproximadamente 1,5 km. Vereadora Glória, os funcionários da prefeitura que trabalham com máquinas, se você perguntar para o presidente do bairro São Vicente, eles vão dizer: eu tenho vergonha de fazer o serviço que eu estou fazendo aqui com a máquina. Porque é um bota pó, tira pó, bota pedra, tira pedra, bota barro, tira barro. E aquele pó cada vez maior. E os caras em cima da máquina parecendo que são eles os incompetentes. Na verdade é uma falta de planejamento da administração municipal. Nós não estamos aqui discutindo se é bom ou se é ruim a obra. Nós estamos discutindo o que podia ser melhor planejado. Então, se puder me trazer, quem vai pagar para fazer aquela obra do Salto Ventoso, da estrada que vai para o Salto Ventoso? Quem vai pagar para colocar as pedras que
que tem que ser colocada, material com dureza para ter base. Eu fui lá olhar. Eu não fui junto com a visita com os vereadores, mas, graças a Deus, o Pedroso não me levou onde estava bom. Eu fui onde tinha o problema. O patrulhamento das estradas do interior, eu vi o vereador David fazendo uma solicitação lá para a estrada do Burati. Se eles forem analisar qual é a obra que vai ter que ser a primeira a ser feita, vai ser difícil de dizer qual é que é a primeira. Da maneira do estado que se encontra as estradas do interior. Se vocês não quiserem ir muito longe, vão para São José aqui, depois do bairro industrial, para vocês verem como está a estrada, para chegar lá, numa obra que fizeram na escola e abandonaram, que iam fazer um museu lá dentro. Deram até o nome da pessoa que ia ser homenageada com aquela obra, e até hoje não abriram. Uma igreja que foi reformada com recursos do Estado, do governo Sartori, e que até hoje não tem alguém para cuidar deste local turístico. Mas nós poderíamos falar daquelas pessoas que necessitam de um simples banheiro no centro da cidade. E os banheiros da Praça da Matriz fechados ainda. Se tem problema de pandemia, coloca uma pessoa ali que é um zelador e atende essas milhares de pessoas que passam durante o dia no centro da nossa cidade, que tem que se humilhar indo lá numa empresa, numa loja, pedindo para poder usar o banheiro. A Lombo Faixa, vereadora Glória, que fizeram há pouco tempo ali na Rua Independência, é só vocês passarem com um carro para ver o estouro que dá quando tu passa ali na frente da farmácia São Lucas, por exemplo. Será que é tão difícil de arrumar uma Lombo Faixa? Ficam querendo pintar, e sabe o que eles pintam? Às vezes tem um mato na beira do cordão, eles pintam o mato junto, ao invés de arrancar o mato. Ao invés de limpar o lado, eles pintam por cima. Não dá para entender o trabalho que é feito. Eu fiquei falando aqui, o pessoal falou em reforma tributária, por exemplo. E, senhor presidente, eu não vou abusar aqui do meu tempo, eu sei que passou o meu tempo. E eu acabei não marcando, o senhor marcou para mim agora, estou vendo que terminou. Tá? Eu não quero abusar do tempo, porque sou eu que marco. Mas dizer que são muitas coisas erradas que tem. E a cada dia nós vamos trazendo alguma coisa. Mas podem ter certeza que aquele que diz que não pensa em eleição, só está o dia inteiro pensando em eleição. E é querer dar uma de santinho na imprensa e dizer que não estou pensando em eleição. É só o que pensa durante o dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Soárcigo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo e depois o Kiko Paese. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, Adamate, Jorge Bruxel, José Teodoro, não sei se ainda está por aí, as pessoas que nos acompanham. Bom, na realidade, a minha fala é rápida. Eu concordo plenamente com o que disse o vereador Arielson a respeito do banheiro público. Não é possível não ter, uma vez que as pessoas estão trabalhando, estão pegando transporte público, elas têm que ter direito a usar também um banheiro público. Bom, mas a minha fala se refere ao 10º capítulo da novela Mundo Novo. Olha só. Eu vou abrir aqui onde diz. O vereador, líder do governo, onde está o vereador líder do governo, Fabiano, tinha me pedido sobre quantos tubos danificados tinham sido... haviam quantos tubos danificados, né? Porque me parece que havia uma discrepância quanto a isso. Bom, a comunidade me mandou o seguinte, vereador, foram 2 tubos danificados, tá?
As mangueiras que foram danificadas, elas já foram consertadas pelos moradores, porque essas mangueiras vinham do poço e traziam água para a comunidade. A comunidade não podia ficar sem água. Não havia como esperar que a prefeitura mandasse consertar o estrago. Então, no mesmo dia, os moradores mesmos consertaram as mangueiras, foram emendadas. O que ficou foi essa tubulação, são 2, então, canos, tá? Que precisam ser consertados e depois, então, o cascalhamento. Eles estão solicitando, por favor, estão pedindo encarecidamente, porque eles não conseguem mais trafegar por ali, principalmente quando chove. Antes que aconteça algum acidente, antes que alguém se machuque, eles estão pedindo, por favor, que seja tomado providências. Como eu disse, nós estamos no 10º capítulo e eu estou aguardando agora que as coisas se concretizem. Eu disse a eles que eu estaria hoje falando novamente e que eu ia contar com a consciência do município. Obrigada. Então, com a palavra agora o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui, porque o Arielson levantou o assunto e novamente, eu levantei isso acho que uns 15, 20 dias atrás, umas 3 semanas atrás, dos banheiros da praça da Matriz. Levantei o assunto aqui como outros vereadores já tinham levantado. Eu não teve mais lá, e segundo o Arielson, o vereador Arielson, continuou com o mesmo problema. E a gente viu os secretários que tinha lá, prefeito, que ia resolver a situação, mas não resolvem nada. Todos os vereadores aqui, acredito eu, pediu um requerimento, ou aqui nessa tribuna, urgentemente uma sinaleira na rua 3 de outubro, com a Marechal Teodoro, deve ser. Deodoro da Fonseca. Isso. Onde deu aquele último acidente terrível, que não morreu gente lá por muita sorte, aquele acidente. Recentemente deu mais um, mais pequeno, mas deu. E o prefeito disse, na época, na Rádio Espaço, que ele ia lá na garagem, ver se tinha que sobrar alguma sinaleira velha, ou que dava para aproveitar, e que na semana seguinte ia colocar a sinaleira. Na semana seguinte ele ia colocar a sinaleira. Eu não estou enxergando bem, mas eu estou passando de sinaleira vermelha, ou verde, amarela, porque eu não vi sinaleira. Será que tem que criar mais um acidente naquela rua? De um grande movimento que ela tem? Então eu peço, antes que aconteça alguma coisa mais séria, mais grave, que vão na garagem, se não deu tempo ainda, para ver se tem alguma sinaleira lá para colocar. Falando em praças, a praça, fugiu o nome agora, me ajuda, vereadores de Nova Milano, que reformaram aí, como é que é? Parque da Imigração Italiana. Praça da Imigração. Os senhores todos devem ter conhecimento. É praça? Que aquilo lá foi inaugurada pelo senhor prefeito municipal, que com certeza está junto a Deus, Clóvis Tartarotti. Vereador Sandro. E não tem mais a placa do Clóvis lá. Tiraram. Uma coisa histórica, que teve um presidente da República em Farroupilha. Mas se Deus quiser, seja quem for o prefeito nos próximos 4 anos. Vou colocar. Nós vamos colocar. Seja quem for ele, eu vou pedir para ele colocar a placa do Clóvis lá. Aonde colocar a placa, eu não sei.
Mas alguém deve ter uma foto, Arielson, para mandar fazer ela igual como estava lá. Isso é uma falta de respeito. Também quero aproveitar, senhor presidente, dizer que o Partido Progressista de Bento Gonçalves está de luto. E nós aqui em Farroupilha também, pelo grande homem que a política perdeu, que Bento perdeu, que a região perdeu. Foi vereador, secretário, vice-prefeito de Bento Gonçalves, foi jogador profissional do esportivo de Bento Gonçalves, no profissional, o Jauri Peixoto. Morreu, faleceu, né? Uma pessoa, não porque faleceu que a gente fica, né? Mas realmente eu conheci ele há muitos e muitos anos, era uma pessoa agradável, uma pessoa que dava gosto de conversar com ele. E muitos de vocês conheceram ele. Inclusive a Glória Menegó está dizendo que conheceu ele. Faleceu, né? Mas a vida é assim, né? Então fica aqui os seus familiares, para Bento Gonçalves, nossos sentimentos, né? A toda a família de Bento Gonçalves. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Presidente, encaminhamento, presidente. Encaminhamento não é um... Só comunicado, então. Comunicado. Eu peço para me ausentar nesse período da sessão. Tenho um compromisso já agendado. Obrigado, presidente. Então, se assim os vereadores concordarem, está autorizado aí. Com a palavra agora o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa que está nessa casa, os funcionários, os que nos assistem em suas residências. Na verdade, assim, muitas vezes a gente faz alguns parâmetros e percebe, faz algumas avaliações de uma coisa em função da outra. E, por exemplo, assim, eu para ver se meu filho estava com febre, eu colocava meu rosto no dele, e daí se a gente colocar numa outra pessoa, percebe que tem essa diferença. Parece uma conversa meio estranha, mas foi o que eu percebi na semana com as andanças nos interiores de Carlos Barbosa e de Garibaldi. Glória, não é só a nossa São Vicente que está no estado deplorável. Nós temos inúmeras estradas do interior, inúmeras estradas da cidade que estão o caos mesmo. Esse tempo atrás ali, o pessoal ali de Vila Arica, nem o ônibus estava indo para lá, e depois foi feita essa recapagem, colocado aquele monte arrancado, asfalto, feito essas coisas assim que na verdade precisa ser feito de urgência, mas na verdade aí precisa de um asfalto novo. O que precisa ali é um asfalto novo até aquela comunidade. Se a gente analisar só na questão de arrecadação, eu acho que o dinheiro não deve ser distribuído só em função da arrecadação, mas deve ser levado em consideração, sim. É daí que os recursos vêm, de certa forma. Se olharmos aquela comunidade, a quantidade de arrecadação que aquela comunidade oferece, que ela, na verdade, cria para o município, então essa estrada tem que ser pensada em ser feita novamente, tem que se asfaltar até lá embaixo. Nenhum ônibus estava indo para lá. E aí eu digo que o comparativo foi feito dessa forma. Quando eu fui para essas outras cidades, eu vi a diferença na estrada de chão. Não tem, está terrível. Cada pouco eu recebo ligação do pessoal do interior, dos conhecidos meus, pedindo, por favor, patrola, não dá para passar. Está horrível. Na verdade, fez chuva nesses últimos dias, fez um pouco de chuva, mas nós tivemos uma quantidade de tempo seco, uma quantidade imensa de tempo seco. Se tivesse chovido nesse período ali, não sei o que teria acontecido com as estradas do interior.
porque se assim já está ruim, imagina se tivesse tido chuvas periódicas. Agora está chovendo, mas nós passamos uma quantidade de tempo extremamente seco. Tudo bem, de repente não dá para patrolar tanto no seco, mas não estraga. Se tivesse chovido como normalmente chove em todos os anos, no interior nós não conseguiríamos nem passar de carro. E aí a gente pega como a Papa João 23. Olha o estado calamitoso que ela está. O que tem nisso? Nós temos que começar a pensar que o prefeito, próximo prefeito, que entre ali dentro e comece a pensar em licitações que são diferentes da questão acostumada a acontecer. E a licitação sim pode ser feita de tal forma que a gente consiga construir obras de qualidade. Obras de qualidade. Você tem que fazer 20, 25, 30, tem que diminuir 10%, 20%, 30%, senhor presidente, 30% a menos de obra, não tem problema. Mas obras de qualidade, depois que elas são feitas, elas duram uma quantidade de tempo bem maior do que está acontecendo. Não tem como. Eu repito, aqui na sinaleira em frente à Big Fair, a dimensão do asfalto não passa de 2,5 cm. A base de paralelepípedo pode ser uma boa base? Pode ser, mas com 2,5 cm de espessura de asfalto. Eu fui medir. Eu fui lá pedir para os caras, por favor, espera um pouquinho que eu vou medir. Então, na verdade, eu repito, sempre faltou nessa administração, sempre faltou foi gestão. Foi gestão. O prefeito tem que organizar, tem que fazer com que tenha um funcionamento de tal forma que funcione. Porque não tem como poder conceber o fato das coisas andar assim de maneira aleatória. Meu Deus do céu! É muita bagunça. Resumindo, é muita bagunça. Terminando, senhor presidente, então, é isso que eu desejo. Eu desejo que isso flua de maneira mais organizada. Eu desejo que isso seja feito de maneira mais planejada. Que é o que faltou na São Vicente, por exemplo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E quando a gente faz uma obra, eu estou no meio de uma obra, é um caos. Porque, Sandro, por mais que você planeje, não vai sair do jeito que você planejou. Tá? E é complicado quando você tem vários entes envolvidos com várias fontes de recurso. Por exemplo, a São Vicente, governo federal, recurso municipal para fazer a drenagem e Corsã. Concatenar isso é muito complexo. E semana que vem eu vou trazer a confirmação, a vereadora Glória, mas a informação que eu tenho até agora é de que o dinheiro não está depositado na conta ainda. Ele só vai ser depositado depois da licitação estar pronta. Foi o que aconteceu com a Praça da Emancipação. Bom, vamos lá, eu anotei algumas questões aqui. Restaurante Parque dos Pinheiros. O econômico abandonou e está numa forma emergencial de gestão do Parque dos Pinheiros, e a Secretaria de Planejamento está fazendo um novo projeto de todas as obras que precisam ser feitas, porque não foram feitas conforme deveriam ter sido feitas pela licitação. Então agora será feito um novo projeto e será feita uma proposta na licitação de isenção do aluguel em troca da realização das obras. Então a Secretaria de Planejamento está fazendo esse projeto, vai ter uma nova licitação, acredito que em 1-2 meses, isso eu tenho que verificar certo, mas está de forma interina uma empresa que era quem havia sido terceirizada
por quem ganhou a licitação. Praça da Emancipação, vereador Kiko, eu gostaria de saber aonde é que estava essa placa, porque fui eu que conduzi a obra, fui eu que conduzi a entrega e, de forma alguma, nós tiramos uma placa, porque... Parque da Imigração? Parque da Imigração, da Emancipação Italiana, né? Isso. De forma alguma, seria uma falta de respeito, e uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai é respeito. Então, eu gostaria até de saber onde que estava essa placa, porque muitas placas foram roubadas, inclusive, recentemente, uma aqui na Nova Vicenza, que foi quando o prefeito Sinhac foi inaugurado. Quando eu ouvi, eu liguei para o Pedroso e disse: Pedroso, nós temos que resolver isso. E o Pedroso chamou o Sinhac lá no gabinete e não sei se já foi recolocada a placa. Então, a história, nós passamos, mas a história fica. E quem fez tem que ser lembrado e respeitado. Então, eu gostaria de saber certo onde que estava essa placa para a gente ver o que aconteceu. Eu sei que lá na haste do monumento, aquelas placas que estavam lá, todas tinham sido roubadas. Todas. Porque, inclusive, na própria praça de Nova Milano, tinha a réplica dos passaportes. Foram roubados e nós tivemos que resgatar e mandar fazer novos. Mas a população de lá tinha a história, então a gente conseguiu resgatar. Bom, Praça Flores da Cunha, não sei se vocês viram, foi restaurada, foi feito um belo trabalho. Então, esse é um riscamos da nossa conta aqui. A sinaleira na 13 de outubro, eu recebi uma mensagem domingo de manhã do prefeito Pedroso, de que hoje ela estaria sendo colocada. Só que em função da chuva, não foi. Eu mandei uma mensagem agora para o diretor do Departamento de Trânsito, ele não me respondeu ainda. Mas acredito que até a próxima segunda-feira terá a sinaleira ali. Uma outra questão que nós debatemos há um tempo atrás, Coronel Pena de Moraes versus Armando Antonello. Foi feita uma pequena rotatória, porque estava dando muitos acidentes ali, então foi feita uma pequena rotatória. Sobre a Papa João 23, eu também solicitei aqui se a fiscalização foi para cima da empresa, porque é uma vergonha. Essa obra que foi feita na Papa João 23 é uma vergonha. E se a gente pegar do final da Papa João 23, onde começa a Jacob Versteg, que foi finalizando, senhor presidente, que foi a Ecofar que fez, é um asfalto de qualidade. E dali para cima é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, eu também tenho um pedido de informação aqui, o qual já ouvi os colegas vereadores falarem, mas é de novo em razão dos banheiros da praça da Igreja do Matriz. Queria saber qual é a razão que está fechado, né? E a gente sabe que a população precisa muito. Tem pais que vão lá com as crianças, muitas vezes. E eles precisam, ou vão no Hospital São Carlos, ou vão nas lojas ali vizinhas, né? Para fazer as suas necessidades. E muitas vezes até idosos, eles precisam, né? Então, qual é a razão que está fechado aquele banheiro? Então, esse é o pedido de informação que estou fazendo hoje e peço que seja votado. E quanto foi falar das placas lá de Nova Milano, eu me lembro como se fosse hoje, que foi, sim, foi furtadas todas as placas lá. Porque ainda na administração passada, lá atrás, que até se falava no rádio, enfim, mas foi furtado tudo ali. Né? Então, só para deixar claro, mas era bom mesmo que se buscasse essa história e que se botasse de volta. Porque eu penso sempre que quando tem alguém que faz uma obra, seja o prefeito que for, essa obra é para a história.
né? Pode mudar, pode se reformar, pode se fazer muita coisa, pode se colocar uma placa de reforma, mas a placa que é de início da obra, que iniciou, enfim, tem que ficar lá. Eu concordo com isso. E tem que ir atrás dessa história aí, porque o Clóvis Tartarotti foi um grande prefeito, nós temos que dizer isso. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, antes de passar a palavra ao Fabiano, vamos colocar em votação o pedido de informação número 31 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, a vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que oficie ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que informe a esta Casa Legislativa qual a razão para os banheiros da praça da Igreja Matriz estarem fechados. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Tadeu Salib dos Santos, o David Argenta, Tiago Brunet e o vereador Sidney Catafesta. Com a palavra, espaço de liderança, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Inclusive, a história, e até se eu estiver errado, me corrijam, é de que o lago lá no Parque da Emancipação foi feito justamente para que no dia que o presidente Geisel veio, o prefeito, o Tartarotti, o presidente, eles deram uma volta com a gôndola que foi ganha de Vêneto, da prefeitura de Vêneto, para estrear o parque. E o pessoal conta que foi pego água, porque ali não tem fonte, não tem vertente, foi pego água lá de trás da antiga Coca-Cola, tem a fábrica da Coca-Cola, de mangueira, para encher o lago ali. E, vereadora Eleonora, o secretário de Agricultura vai contratar a senhora para vocês irem juntos lá na família, porque já foi um servidor lá, até eu passei para a senhora, então ele vai contratar para vocês irem junto lá olhar essa situação. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. Que Deus nos proteja. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.